Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Com a grande alegria que estamos aqui no quarto e último episódio da série Matrimônio, Celeiro de Vocações, aqui pelo Café Católico Expresso. Eu sou Luciano Peixoto, maestro e catequista. Chegando ao último podcast da nossa série, eu gostaria de meditar e refletir com vocês ainda sobre a educação familiar católica. Observe que na fase infantil, tratando-se agora dos filhos, a gente pode ter uma visão holística, ampla, que é a fase da intervenção familiar, a fase dos exemplos, onde pai, mãe e irmãos vão se mostrando, vão colocando certos limites, certas regras, normas, e nesse convívio, um vai aprendendo com o outro. É também a fase da formação da personalidade, das virtudes, dos defeitos. É aí que a gente vai perceber de forma mais sensível, podemos dizer assim, os temperamentos de cada um dos filhos. A norma do pai e da mãe colocar aos filhos de dormir cedo, de ir para a escola, de escovar os dentes. Na fase da adolescência, a gente vê aí a necessidade dos filhos terem uma interação com os outros, com aqueles que pertencem à família, mas também com aqueles que não são da família. Isso é natural. Fazer parte de algum grupo de colegas, de vizinhos, de estágio. Tudo isso faz importante e necessário. A descoberta de seu próprio corpo, de querer namorar, de querer conhecer o outro, a independência pessoal, que muitas vezes quer quebrar a moral que os seus pais deram no período da infância. E nessa fase da adolescência, eu abro aqui um parênteses, porque observem, é uma fase que geralmente a criança está indo para uma fase de maturidade. Está passando, a primeira fase da maturidade, está passando da infância, do período pueril, para a adolescência, uma fase de transição que não é nem adulto e nem mais criança. E aqui é uma fase do jovem, se foi um jovem que foi criado na fé católica ou uma jovem que foi criada com base de formação católica, de educação católica, é um momento de entrar em crises. Crise com relação à sua própria personalidade, crise com relação à sua própria fé, crise com relação à sua própria religião, aos seus interesses, aos seus gostos, aos seus valores. E isso é importante. Agora observem, essas crises podem levar a Deus. Pode levar a Deus. Se esse jovem, desde a tenra idade, teve uma boa base com seus pais, ele vai passar por esse momento de crise com poucos danos. Sempre vai ter danos, mas com poucos danos. Ou talvez até com grandes danos, mas para que ele possa se recobrar depois que ele é de Deus. Agora, maiores serão os danos se não teve uma boa formação na época pueril, na época infantil, ou se não teve nenhuma formação. Aí fica muito complicado. Ou seja, nesses momentos de crises, pode ser que essas atenue mais ainda a esse jovem ou a essa jovem se afastar de Cristo, se afastar da igreja.
Mas se esse jovem ou se essa jovem teve uma boa formação, volto a repetir, mesmo que eles se afastem, muito provavelmente eles irão voltar. Porque Cristo deixou sua marca pela formação de seus pais. Está lá, no mais íntimo do ser de cada um deles, do menino ou da menina. Está lá gravado a marca indelével, a marca que deixa inquieto qualquer ser humano. Pois bem, essas crises, volto a repetir, é importante o ser humano passar, nós passarmos, marido, mulher, esposo, esposa, jovens, os filhos. Não dá para a gente tentar educar os nossos filhos com um tipo de educação que coloque nossos filhos num quadrado, numa redoma, e que deixe estipulado o que deve ser feito. Não existe garantias que os nossos filhos sejam cristãos. Não existe garantias que eles possam se salvar, assim como nós também. O que existe é a busca constante por Cristo, o desejo de cada vez mais santificar os filhos, esposo e esposa, por meio do matrimônio, do sacramento matrimonial, que é um celeiro de vocações. Já na fase da maturidade, aí o filho, a filha, os filhos descobrem o interesse talvez pelas artes, a conclusão da faculdade, o ingresso no mercado de trabalho, o ápice do caráter. Aqui talvez, a vocação religiosa, sacerdotal, matrimonial. Digo talvez porque alguns já antecipadamente encontraram numa fase anterior, ou talvez na fase maior, na maioridade, digamos assim, 40, 45, 50 anos, Acontece isso algumas vezes. Mas observe, é preciso a intervenção da família. Então, quando o filho chega nessa fase da maturidade, que já é um homem, já é uma mulher, toda vez que eles sentirem a necessidade de conversar com os pais, é preciso o pai, a mãe, estar aberto para o diálogo e intervir, aconselhar, não mais mandar, não mais exigir, porque já são adultos, mas mostrar sempre por meio do diálogo. O diálogo, desde a fase infantil, da primeira fase até a maturidade, é o pressuposto importantíssimo para a formação, para a educação dos filhos. O diálogo e o amor. E o amor consiste em ser benevolente, pai e mãe serem benevolentes com seus filhos, mas exigirem aquilo que eles devem fazer. A educação, ela provoca o homem, provoca a mulher, chama para fora, chama para discussão, chama, entre aspas, para briga. Uma briga que faz com que o outro cresça, uma briga que faz com que o outro se torne cada vez mais maduro em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Essas reflexões, espero que ajude a cada um de vocês, para que assim a vida matrimonial seja de fato uma vida fecunda, na relação entre homem e mulher e na relação entre pai e filhos. Isso é muito importante. Que nosso Senhor seja a luz para os nossos passos na vida matrimonial, na vida conjugal e no relacionamento entre pais e filhos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.